Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 80. Um cemitério mágico. Ramshu caiu em terra firme, recuperou o equilíbrio e se orientou. Ele estava em um grande laboratório. Todos os tipos de recipientes e ossos grandes foram colocados em todos os lugares. Várias luzes sombrias, como mechas verdes, foram colocadas nas paredes laterais, iluminando o interior, deixando-o ligeiramente mais claro. Havia também alguns quartos nos 4 cantos. Ramshu entrou em cada um dos quartos e descobriu que 2 deles estavam cheios de todos os tipos de livros relacionados à magia necromância, e incluiu alguns livros sobre magia negra também. Os livros aqui eram obviamente todos muito antigos. Havia muita poeira neles e o número de livros excedia em muito o número de livros na seção de estudos sombrios da biblioteca da academia. Muitos deles também eram livros que Ramshu nunca tinha ouvido falar. Suprimentos mágicos foram armazenados nos outros 4 quartos. Cada um dos recipientes estava bem fechado e cheio de líquido colorido, com alguns segurando estranhos ossos e dentes de bestas ferozes que brilhavam com a luz. Assim como Ramshu estava medindo seu entorno, a bola redonda e verde em sua mão enviou de repente um brilho ofuscante de esplendor verde. A luz abarcava todo o laboratório, enquanto um fantasma negro, semelhante a uma sombra, se materializava de repente em um dos símbolos mágicos circulares dentro do laboratório. Meu filho, quando você chegar aqui e ver essa imagem no espelho, eu já voltei a pó. Se você procura entender tudo sobre o cemitério da morte, então você deve prestar atenção e ouvir tudo o que eu tenho a dizer. A sombra negra era uma massa concentrada, quer fossem seus olhos ou a luz da bola redonda e verde. Ramshu era incapaz de ver sua forma original. Uma voz não praticada formou lentamente cada palavra com um pouco de dificuldade. Ramshu ficou chocado. Imediatamente percebeu que essa era uma maneira que os magos deixavam mensagens, imagens espelhadas. De acordo com o significado das palavras, Ramshu rapidamente concentrou sua concentração e ouviu todas as frases que estava dizendo. Primeiro, você deve saber que o cemitério da morte foi o solo sagrado dos necromantes durante meu tempo. Representa o pico da magia necromância. O cemitério da morte pode se mover. Quando você finalmente entender tudo o que está presente aqui, você descobrirá que possui uma cidade assustadora, a voz fraca explicou incessantemente. Ramshu se concentrou e ouviu as descrições lentas da voz. Quando a voz disse, você ainda será capaz de me ver no próximo nível, a sombra negra de repente desapareceu também. Além da matriz mágica acima dos terrenos no cemitério da morte, havia mais 2 níveis além do laboratório e da biblioteca nesse nível. A fim de compreender todos os segredos do cemitério da morte, ele deve viajar para os 2 níveis mais baixos também. Ramshu havia obtido essa compreensão da sombra negra de que o cemitério da morte era na verdade um castelo que podia se mover, e era um castelo incrivelmente poderoso. Isso chocou muito Ramshu. A bola redonda e verde equivalia a uma chave para entrar no cemitério da morte. A marca mental maligna de um necromante estava dentro. Se uma pessoa comum obtivesse essa bola redonda, seria incapaz de escapar da corrupção da bola e finalmente se transformaria em um zumbi sem sentido, além de necromantes com a sensação de magia necromância sobre eles. Embora Ramshu fosse apenas um aprendiz de magia, ele ainda tinha a presença de magia necromância sobre ele e assim, felizmente, não tinha sido assimilado pela maldição, mas porque ele tinha explorado impetuosamente. Quando sua força mental tinha sido muito fraca, ele teria sido difícil de escapar da morte naquele dia, se não fosse pela ajuda do Yuan mágico. O incrível Yuan mágico era diferente de toda a energia deste mundo.
Na verdade, ele havia salvado Ramshu quando sua mente estava sendo invadida pela força mental, e ajudar a Ramshu a aumentar sua força mental. Ramshu colhera grandes recompensas em meio a uma dor desumana. Isso foi provavelmente algo que o criador da bola verde nunca tinha imaginado. Das representações da sombra negra, Ramshu recebeu informações limitadas. Parecia que existia uma explicação mais profunda nos dois níveis inferiores. Ramshu pensou silenciosamente por um momento e depois entrou novamente nos cômodos cheios de livros de magia. Os livros de magia eram a essência da magia necromância, o produto de uma época em que a magia necromância estava no auge. Estes eram verdadeiros tesouros inestimáveis para Ramshu. A academia já tinha um bom número de livros, mas livros que lidavam com magia necromância não eram muitos. A maioria deles tratava apenas de tópicos iniciantes ou de viajantes, e aqueles que lidavam com necromância mais avançada. A Jica eram extremamente poucos. Ele folheou os livros cobertos de pó grosso nas duas salas. Ramshu teve que suspirar de admiração. Os livros mágicos aqui eram muito mais superiores em comparação com os da academia, seja em termos de qualidade ou quantidade. 3 deles foram chamados de magia necromância, divididos em pergaminho superior, médio e inferior. Eles foram colocados no local mais atraente, obviamente, receberam tratamento especial. Eles foram colocados em um recipiente mágico e ainda pareciam novos. Eles provavelmente não seriam danificados mesmo em dezenas de milhares de anos. O pergaminho superior de necromância mágica já era bastante espesso. Ramshu descobriu que gravou, em detalhes, tudo, desde o início da magia necromância até a verdadeira essência da magia necromância. O conhecimento mantido era bem diferente do que foi ensinado pela academia. Boa parte do conhecimento de necromância e magias registradas eram aquelas de que Ramshu nunca tinha ouvido falar. Havia anotações manuscritas em todas as páginas a partir do pergaminho do meio, fornecendo notas de rodapé detalhadas para o conteúdo da página, mas parecia que os 3 rolos eram de uma entidade. Quando Ramshu leu o pergaminho do meio e do verso, ele ainda não conseguia entender parte do conhecimento, mesmo com o auxílio das notas. Ramshu mal conseguia entender a primeira metade do pergaminho superior, mas, infelizmente, sem a presença de anotações manuscritas, Ramshu ainda achava muito difícil de entender. Talvez a pessoa que preparou este conjunto de livros mágicos tivesse sentido que as pessoas não precisariam de notas para entender o pergaminho superior, e é por isso que ele não deixou nenhuma explicação. Depois de pensar por um tempo, Ramshu decidiu começar com o primeiro pergaminho. Ele planejava usar esse conjunto completo de magia da necromância como seus livros e, lentamente, estudar e treinar a partir deles. Depois de formar sua determinação, Ramshu pegou a bola e partiu desse nível, retornando ao nível da superfície. Ele não foi afetado pela fronteira e começou a estudar este pergaminho, abandonando as refeições e esquecendo-se de dormir. Ramshu estava preocupado com este pergaminho de Necromancy Magic por muitos dias seguidos, entendendo todas as palavras por dentro, estudando cada palavra. A partir desse conjunto de magia da necromância, Ramshu entendeu que os conhecimentos e magias atualmente ensinados na academia eram muito mais superficiais do que as explicações nos livros. Havia muitas mágicas do mal que Ramshu seria incapaz de aprender com Fanny. Reanimação de cadáveres era um tipo básico de magia necromância. Usava magia necromância para transformar aqueles que haviam morrido em zumbis e começaria a lutar de acordo com a vontade do lançador. Se a força mental fosse suficiente, um terrível exército de zumbis poderia ser reanimado. Canopy of Necromancy foi outra magia do mal. Enquanto Canopy of Necromancy for lançado, a força da batalha e a agilidade de criaturas das trevas aumentariam muito sob a cobertura do dossel e o inimigo teria dificuldade em se ajustar a essa área, diminuindo sua força de batalha. Inúmeros feitiços semelhantes à reanimação de cadáveres e Canopy of Necromancy foram listados no pergaminho.
Dizia-se que essas magias estavam perdidas há muito tempo e que nenhum dos necromantes de hoje poderia compreendê-las, mas havia descrições detalhadas nesse pergaminho de magia necromância. Ramshu entendeu que ele havia pegado um tesouro precioso. Se esse pergaminho de magia necromância fosse circulado, então ele poderia mudar imediatamente a condição atual dos necromantes, aumentando visivelmente o nível de força do necromante. O terror dos necromantes iria então se materializar novamente. Ele estudou por quase 10 dias, meditando ou estudando o pergaminho de Necromancy Magic. Reanimação de cadáveres era um feitiço básico, mas infelizmente Ramshu não tinha cadáveres para praticar. Canopy of Necromancy foi um feitiço avançado. Ramshu foi igualmente incapaz de praticá-lo, porque ele não tinha força mental para fazê-lo. Mas através de sua prática durante este tempo, Ramshu dominou a magia da lança óssea. Até mesmo o feitiço da invocação de zumbis estava quase à mão, mas ele encontrou alguma resistência ao se comunicar com a outra dimensão. Depois de calcular o tempo, já era hora de o borda do matador de demônios estar completo. Ramshu pensou um pouco e deixou o cemitério da morte com o pequeno esqueleto, evitando cuidadosamente algumas criaturas mágicas de nível 13 e acima. Ele caçou alguns monstros de nível baixo e os levou com ele, mais uma vez caminhando para a aldeia dos anões. No meio do caminho, justo quando Ramshu estava prestes a entrar na aldeia dos anões, ele ouviu o som de armas se chocando. Ramshu ficou muito chocado e pegou sua velocidade, passando por entre as árvores e arbustos com o pequeno esqueleto e correndo em direção à fonte dos sons. 2 dúzias de monstros devoradores de homens e quase 100 goblins empunhavam armas e sediavam os anões. Os anões seguravam armas novas em suas mãos e eram muito mais afiados comparados àqueles que os monstros devoradores de homens e goblins estavam usando. Os goblins, em particular, usavam algumas poucas lâminas e pedaços de madeira, quebrando-se em muitas partes sempre que se chocavam com os anões. Foi a superioridade de suas armas que permitiram que os anões em muito menor número defendessem até agora. A aldeia dos anões estava atrás deles não muito longe, e mulheres e crianças sem capacidade de luta estavam lá. Para a segurança da aldeia, eles não podiam nem mesmo recuar para a aldeia, caso eles expusessem a aldeia e pusessem em risco as mulheres e crianças. Ramshu assistiu à cena e imediatamente ficou furioso. Sua besta já havia aparecido em sua mão enquanto ele corria e várias flechas de besta romperam o ar com um som assobiando, derrubando um monstro devorador de homens e 2 goblins. O pequeno esqueleto pareceu sentir a raiva de Ramshu das profundezas de seu coração e voou para a frente. Os 7 esporões em suas costas, atirados em todas as direções e linhas de sangue, apareceram nos corpos desses monstros e duendes devoradores de homens, depois que os sons penetrantes dos ouvidos soaram. Ah, é o Ram. Ele está aqui. Bennett, que estava içando um porrete de ferro e rodeado por 5 ou 6 goblins, quando de repente viu a figura de Ramshu e exclamou surpreso. Como um lobo entrando em um rebanho de ovelhas, a chegada de Ramshu e o pequeno esqueleto imediatamente anunciaram um massacre. O pequeno esqueleto era particularmente feroz. Suas 7 esporas ósseas dançaram entre a multidão de monstros devoradores de homens e duendes, causando ferimentos e fatalidades a eles. Depois que Ramshu chegou, ele primeiro convocou alguns guerreiros esqueléticos e todos empunharam punhais de osso enquanto corriam para esses vilões. O próprio Ramshu se manteve firme e atacou o monstro devorador de homens e duendes que haviam morrido, começando a liberar o feitiço de reanimação de cadáveres. Depois de fracassar algumas vezes, Ramshu ainda continuou a permanecer onde estava e repetidamente cantava o encantamento, sob o olhar surpreso dos anões, tentando fazer os corpos, que tinham acabado de perder suas vidas, se erguerem novamente. Finalmente, um duende feio com um raio de besta ainda saindo de seu peito subitamente se levantou depois que Ramshu lançou seu feitiço.
Ele agarrou um porrete de metal e cambaleou, começando a atacar o Goblin ao lado dele que ainda estava vivo. Com um sucesso, Rancho recordou calmamente os passos que tinha acabado de fazer ao lançar e mais uma vez lançou um feitiço reanimação de cadáveres. Ele conseguiu mais uma vez, era um monstro devorador de homens desta vez. Sob o lançamento do feitiço reanimação de cadáver de Rancho, outros 5 ou 6 monstros e duendes devoradores de homens se levantaram, levantando suas armas de acordo com os comandos de Rancho e começando a atacar os monstros e duendes vivos devoradores de homens. Quando os monstros devoradores e duendes descobriram esse fenômeno, isso imediatamente causou uma forte onda de terror e pânico se espalhando entre eles. Esses monstros devoradores e duendes ficaram chocados quando viram seus companheiros mortos levantarem-se vagarosamente e atacá-los. Dizendo algumas frases em sua própria língua e apontando para Rancho com medo, todos se dispersaram como os 4 ventos enquanto fugiam para salvar suas vidas. Até os anões do lado sentiam um pouco de medo. Todos olhavam para Rancho com olhares extremamente estranhos, diferentes daqueles que olhavam normalmente para ele. Rancho parou e reagiu imediatamente. Ele dissolveu seu feitiço e os monstros devoradores e goblins mortos caíram mais uma vez. Han, essa sua magia é muito boa. Até nós estamos com um pouco de medo. Bennet andou em direção a Rancho e falou hesitante. Rancho sabia que o feitiço de reanimação de cadáveres era de fato muito maligno, e as pessoas comuns seriam incapazes de aceitá-lo. Ele pensou por um momento e assentiu, dizendo: Bennet, entendo o que você quer dizer, mas fiz isso para salvar todos vocês. Nós entendemos, obrigado Han. No entanto, esse tipo de mágica é realmente difícil de aceitar. Até mesmo os vilões monstros devoradores de homens e duendes ficaram com medo de você. Haha, vamos embora. Sua arma está pronta e nós a entregaremos quando chegarmos à aldeia. Vocês terminaram. Rancho ficou surpreso ao saber que o borda do matador de demônios estava pronto. Ele trouxe pelas costas e caminhou em direção à aldeia anã. As 7 esporas ósseas do pequeno esqueleto recolocaram-se em sua espinha e não foram para a aldeia anã junto com Rancho. Em vez disso, seguiu as ordens de Rancho e saqueou os corpos dos mortos com um ar praticado. Seguindo Calvin, Rancho chegou à aldeia dos anões e chegou ao local onde o borda do matador de demônios foi criado. Han, esta é a arma que criamos de acordo com suas necessidades. Você está satisfeito com isso? Bennet apontou com um martelo na mão e uma arma ao lado enquanto falava com Rancho. O borda do matador de demônios tinha 2 pés de comprimento e uma luz fria brilhava ao longo de sua borda afiada. O corpo era castanho escuro com 3 espinhos levantados na ponta pontiaguda. Foi pesado em sua mão. Rancho segurou o borda do matador de demônios e cuidadosamente observou, de repente, apunhalou a pedra de amolar debaixo dela. O borda do matador de demônios afundou na pedra de amolar. Assentindo, Rancho olhou para o desconfortável Calvin em satisfação. Ele sorriu. Elder, obrigado pela sua elaboração. Eu realmente gosto dessa arma. Haha, contanto que você goste. Esta arma tem ferro preto e ouro preto misturados, bem como mais de 10 metais raros. Também estou muito satisfeito com esta arma. Calvin soltou um suspiro de alívio e olhou para o borda do matador de demônios enquanto falava. Esteja alerta, monstros devoradores de homens e goblins podem aparecer novamente durante esse período de tempo. Eu vou sair por um tempo e trarei suas rações de inverno comigo na próxima vez que eu visitar. Certifique-se de ter cuidado. Depois de lembrar esses anões, Rancho retornou ansiosamente ao cemitério da morte, circulando a magia dentro de seu corpo. Ele usou a essência de seu sangue como um circuito para o borda do matador de demônios, refinando a arma pelos próximos 3 dias e 3 noites de acordo com as memórias deixadas por Shu Kanglan.
O sangue de Ramshu foi misturado com o Yuan mágico, enquanto fluiu lentamente para o borda do matador de demônios. Depois de 3 dias, Ramshu foi drenado e desgastado e sentiu que seu Yuan mágico estava secando. O original borda do matador de demônios, de cor castanha escura, ficou vermelho escuro. Depois que o Yuan mágico de Ramshu se recuperou nos próximos dias, ele começou a praticar a lei da magia ativadora com o borda do matador de demônios, tentando manipular a arma com sua mente. Durante esse processo, os meridianos do corpo de Ramshu ocasionalmente incham dolorosamente. Ramshu ainda cerrou os dentes contra o enorme impacto da cachoeira neste dia, usando continuamente o Yuan mágico para refinar os meridianos em seu corpo. De repente ele caiu em um estado mental. Sob circunstâncias desconhecidas, Ramshu acordou lentamente. Ele descobriu que, em algum momento desconhecido, já havia caído no poço profundo. Quando ele emergiu das águas geladas da poça profunda, ele de repente descobriu que o borda do matador de demônios havia desaparecido. Assustado, ele queria encontrar rapidamente o borda do matador de demônios novamente. Neste momento, uma luz vermelho escura de repente saiu das águas e voou em direção a Ramshu. Ramshu achava que o perigo o havia encontrado e planejava evitá-lo quando percebeu que um sentimento bizarro havia surgido em seu coração. Era como se a luz vermelha escura que disparava em sua direção tivesse algum tipo de conexão com ele. Ele primeiro anulou, e então um pensamento passou pela sua mente. De repente, iluminados, os pensamentos de Ramshu se moveram. A luz vermelha escura atirando em sua direção de repente começou a dançar no ar. Ramshu então sentiu um peixe nas águas da piscina e um pensamento borbulhou em sua mente. O peixe foi instantaneamente perfurado pelo borda do matador de demônios. Parece que eu consegui. A mão esquerda de Ramshu estendeu a mão e o borda do matador de demônios saiu das águas, pousando na palma de Ramshu. Circulando seu Yuan mágico, a velocidade do Mystical Glacial Spellfire foi muitas vezes mais rápida que o normal. Ramshu ficou chocado novamente. De repente, descobriu que traços de ar gelado estavam vazando do borda do matador de demônios, segurados em sua mão esquerda, com o ar místico glacial sendo infundido nele. Como o borda do matador de demônios estava apontado para a piscina funda, uma camada de gelo já havia se formado na superfície da piscina enquanto as águas emitiam ar gelado. Ele sabia que esses eram os sinais de ter quebrado as passagens abertas e atingido o reino do espírito moldado. Ramshu ficou satisfeito em saber que depois de algumas lutas de vida e morte e várias noites sem dormir de treinamento de magia, ele finalmente conseguiu mais uma vez um avanço. A magia de Ramshu havia melhorado mais uma vez, e o mais excelente borda do matador de demônios estava agora em suas mãos. Ramshu sentiu que era hora de deixar o cemitério da morte e completamente eliminar a ameaça conhecida como Grover. Saindo das tumbas nas montanhas atrás da academia, Ramshu não encontrou Poeb imediatamente. Ramshu nutria sentimentos de afeição por Fanny. Ele planejara fazer-lhe algumas perguntas sobre conhecimentos mágicos depois do último encontro, mas era uma pena que ele tivesse recebido um minério de ouro negro de Poeb e ansiosamente voltado ao cemitério da morte. O pergaminho superior de magia da necromância continha muitos conhecimentos que Ramshu não entendia completamente. Este pergaminho não tem muitas notas. Como um mago adepto, Fanny deveria ter um entendimento mais profundo. Portanto, Ramshu há muito notara os tópicos que não entendia e queria encontrar uma chance de perguntar a Fanny novamente. A Academia de Magia e Força da Babilônia tinha uma posição exaltada dentro do Império. Embora Grover odiasse a coragem de Ramshu, ele não se atreveria a fazer um movimento contra Ramshu nas dependências da escola. Os professores de várias especialidades eram todos bastante fortes, com exceção do Major Necromância. Os outros majores tinham personagens ainda mais fortes atuando como superintendentes.
Mesmo que os assassinos do Fantasma das Sombras viessem procurá-lo, era impossível que saíssem vivos assim que fossem descobertos. Já estava anoitecendo e os estudantes agora estavam relaxando ou comendo refeições depois de um dia de aprendizado. Rancho não procurou diretamente Fanny em seu laboratório, com medo de que isso atraísse a atenção dos outros. Ele esperou um pouco até o céu escurecer completamente, antes de caminhar até o pequeno prédio onde Fanny morava sem que ninguém soubesse. Rancho permaneceu no Necromancy Major por tanto tempo e há muito tempo soube de onde Fanny morava por causa de seus sentimentos por ela. Ele habilmente decifrou a direção apropriada sob a cobertura da noite, caminhando para o prédio do dormitório dos professores em que Fanny residia. E assim termina o capítulo 80. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui.